Philoi Mathetai, ego em mim, Didáscalos Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende grego fácil, através do método natural. Na aula passada, nós vimos o comecinho do livro, a primeira metade da primeira metade do primeiro capítulo. Agora, nós vamos concluir a segunda metade daquela primeira sessão, o Dikaiópolis Alpha. E a gente vai continuar a ver os três tipos de verbos, os verbos de ligação, os verbos intransitivos e os verbos transitivos sendo usados. E faremos uma pequena revisão disso. Lembre-se que as aulas não são o suficiente para o aprendizado. Você vai precisar ler e reler o texto, vocalizando preferencialmente, e fazer os exercícios correspondentes. Agora, eu gostaria de responder um comentário de minha querida aluna, a Eliene, que já acompanha as minhas aulas de latim há tempos e sempre deixa comentários. Ela perguntou um pouco a respeito da pronúncia, qual seria a pronúncia adequada. Veja bem, o grego ele tem os quase 3.000 anos de registros escritos, Então é impossível que se tenha mantido a mesma coerência fonética, a mesma maneira de pronunciar as palavras e os sons. Então os especialistas eles falam de 4, talvez 5 grandes períodos, nos quais eles conseguiram registrar, digamos assim, tendências fonéticas. O período arcaico, que seria o escrito lá de Homero e Hesíodo. O período clássico, que seria de Atenas, do século V a.C., ali a Guerra do Peloponeso e por aí vai. O período do Koiné, ou seja, o comum, quando começou o Império Macedônico, helenista, que é o período de quando a Bíblia foi escrita, dos primeiros escritos cristãos. Teria talvez aí, em continuidade a esse, ou talvez diferente, o período do Império Bizantino. Isso porque às vezes a gente esquece, mas em Roma o segundo idioma oficial era o grego. Então, quando o Império foi dividido em duas partes, o Império do Oriente, que contemplava a Grécia, a Macedônia, toda aquela região do lado de lá, acabou por adotar o grego como sua língua oficial, até a queda de Constantinopla. E aí nós teríamos o quinto tipo de fonética, o grego moderno, como se fala atualmente na Grécia. Mas ainda há outras problemáticas, isto porque você tinha vários dialetos diferentes. Você tinha regiões da Grécia que, em um mesmo período, pronunciavam coisas de maneira diferente. Um exemplo forte disso é o dialeto ateniense, o ático, que é o principal usado neste livro, mas o dialeto ático de Atenas era diferente do dórico, de Esparta, era diferente do eólico, da ilha de Lesbos, que a Safo escrevia. Então, eu diria, não se preocupe tanto com qual pronúncia exata você vai usar, ok? Eu tendo a dar preferência à pronúncia ática, tal como os especialistas supõem que seria a pronúncia reconstituída. Se vocês quiserem, talvez a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, como os especialistas chegam às suas conclusões, no próximo vídeo. Deixa um comentário aí se vocês têm interesse. E essa abordagem reconstituída, em grande parte, segue aquele preceito do Erasmo. Ou seja, lê os sons das letras tal como elas estão escritas. Eu acho que isso ajuda muito, especialmente nesse momento que a gente está aprendendo ainda as palavras, aprendendo ainda os sons, aprendendo ainda como se escrevem as palavras. Porque se a gente desvia muito da escrita, a gente vai ter dificuldade de associar os sons àquelas palavras. E vocês vão ver que já há uma dificuldadezinha nisso, em distinguir as vogais breves das vogais longas, De saber, eita, se escreve com breve ou se escreve com longa. Então acho que a gente não precisa complicar mais do que o idioma já é complicado para nós, Mas vamos então continuar a leitura. E lembre-se, qualquer coisa, deixa um comentário aqui, que eu sempre tento arrumar um tempinho para responder vocês e tentar ajudar com as suas dificuldades, ok? Vamos lá. Georgei temos aqui mais uma partícula. Então, se D é uma partícula meramente aditiva, gar é uma partícula que indica, digamos assim, uma consequência, pois é uma partícula que tem uma força maior que o gar, ou seja, consequentemente, portanto. Lembrando que essa partícula está articulando o que é que veio antes, ou seja, esta frase aqui, com o que verá depois, ou seja, esta frase daqui. Então, ele está articulando de uma maneira que isto daqui, o que se segue, é uma
consequência daquilo que está anterior. Ele é agricultor, portanto cultiva. Georgei tem essa ideia de trabalhar a terra. Ge significa terra e orgei vem de trabalho. Então trabalhar a terra. Portanto, trabalha a terra. Ton kleron. E aqui temos mais um caso. É o caso acusativo. Perceba, ho kleros, nominativo. Ton kleron tem uma terminação diferente e usa um artigo definidor diferente. Então, no caso acusativo, a terminação masculina singular é omicron ni. Cuidado para não confundir isso com a letra V. Já o artigo no acusativo masculino singular é ton. E qual é a função sintática do acusativo? A nossa função sintática do objeto direto. Então deixa eu explicar isso melhor. Nós vimos até agora 3 verbos, né? Nós vimos o verbo estin, oikei, e agora georgei. Ou seja, o verbo ser, morar e cultivar, ou seja, trabalhar a terra. Acontece que são 3 tipos de verbos diferentes. O verbo ser é um verbo de ligação. O verbo oikei é um verbo intransitivo. E o verbo georgei é um verbo transitivo. Então vamos lá. A gente já explicou que o verbo de ligação ele vai simplesmente apontar que tem uma característica que está sendo atribuída a um sujeito. Então, a casa é bonita. Agora, qual é a diferença dos verbos intransitivos para os verbos transitivos? Presta atenção, o que é que significa a palavra transitivo? Vem da ideia de transitar, ou seja, se movimentar. Os verbos transitivos são aquelas ações que, para ocorrerem, precisam sair do sujeito e atravessarem e serem realizadas em alguma outra coisa que seria o objeto. Então, se João não tem nenhuma terra para cultivar, ele não tem como executar a ação. Por exemplo, a frase João comeu. Se não há comida por perto, se ele abre a geladeira e não tem nada, não tem como ele exercer a ação de comer. Então, o caso acusativo é a função sintática do recebedor de uma ação. E agora, os verbos intransitivos são aqueles comportamentos, aquelas ações, que não precisam de outra coisa para ela ser realizada. Ou seja, não é uma ação que atravessa o sujeito e um outro objeto recebe esta ação. Por exemplo, a frase Inês morreu. Não é que a ação de morrer atravessou saindo de Inês para tocar outra coisa que vai ser morrida. Não. É um comportamento que se realiza inteiramente pelo próprio sujeito. Então, por exemplo, Tonho mora, Tonho habita. Perceba que não há uma outra coisa que vai receber a ação de habitar. Contudo, nós podemos descrever as circunstâncias de como é exercido esse comportamento. A ação morar não é executada em uma outra coisa. Mas você pode explicar como é que Tonho habita. Ele habita em Recife. Então, em Recife, vai estar descrevendo não o sujeito, mas descrevendo o verbo. Está explicando a maneira de executar esta ação. A maneira como ele faz esta ação. Não está recebendo a ação, mas
explicando as circunstâncias de como ele faz essa ação, exercita essa ação. Então essa é a lógica básica da distinção entre os 3 tipos de verbos, os quais já vimos até o momento. Então vamos voltar desde o começo para reler tudo e colocar em perspectiva, né? Diceópolis é ateniense e o Diceópolis mora. Eis que temos 2 explicações de como ele mora. Ele mora não nas Atenas, mas mora nos campos, pois ele é um pequeno agricultor. Portanto, ele cultiva o sítio. Tranquilo até agora? Deu para perceber a diferença entre os 3 tipos de verbos e a articulação dessas partículas, que vai concatenando essas ideias de uma maneira ou de outra? Vamos terminar essa frase. Portanto, cultiva o sítio. Kleros significa isso, né? Sítio, uma pequena propriedade, uma pequenininha fazenda, por aí vai. Kai ponei en tois agrois. Kai é uma conjunção aditiva. E trabalha, ponei. Aí, fiquem atentos com esse epsilon iota, ponei. En tois agrois. E trabalha nos campos. Halepos de estin hobios. Então temos aqui a partícula aditiva de e hobios, ou seja, a vida. Artigo definidor. É daqui que a gente tira a palavra biologia, né, o estudo da vida. Hobios estin, a vida é. Halepos. Tá aqui mais uma letra que pode ser um pouco confusa, né? Esse ki. Essa letra é o som de um kappa mais o som do espírito rude. Ou seja, é um kappa com a aspiração. Halepos. Não é o som de X, chalepó, né? E halepos significa duro, difícil. É uma palavra importante para vocês saberem, viu? Então, portanto, cultiva o sítio e trabalha nos campos. E a vida é dura, difícil. Rogar kleros esti mikros, macros de hoponos. Então vamos lá, essa oração está articulada com a anterior pela partícula gar, ou seja, pois. E a vida é difícil, pois... Uma explicação, né, do que vem antes. Hokleros. Então perceba o gar sendo a segunda palavra da oração, não é isso? Pois o sítio esti mikros. E mikros significa pequeno. É um adjetivo descrevendo o kleros, o sítio. O sítio é pequeno. É daqui que a gente tira as várias palavras nossas, né? Microscópio, micróbio, microcomputador e por aí vai. E perceba uma diferençazinha, né? Aqui você tem estin com ni e aqui você tem esti sem ni. Por quê? Esse N, na verdade, é só uma proteção fonética. Porque depois do este está vindo uma vogal. Então, para não confundir o som do st-ro, né, como se fosse tudo junto, coloca-se o N para proteger o som. Vocês vão ver que o grego é cheio dessas frescurinhas de alterações fonéticas. Já que, como a próxima palavra tem o som não de vogal, mas de consoante, então ele não precisa colocar esse ni. Esti mikros. Então, e a vida é difícil, pois o sítio é pequeno. E hoponos, ou seja, o trabalho, é macros.
ou seja, o trabalho é grande. De onde a gente tira, sei lá, macrobiótico. Então, mais uma vez, esse parágrafo inteiro. Portanto, cultiva o sítio e trabalha nos campos. E a vida é difícil, pois o sítio é pequeno e o trabalho é grande. E aqui nós temos, né, podemos traduzir esse e como uma adversativa, né? Mas, porque ele está comparando de uma maneira em oposição o fato do sítio ser pequeno com o trabalho ser grande, né? Micros, macros. Está juntando, mas juntando em oposição. Então, às vezes, o de pode significar a conjunção adversativa. Aei aqui mais uma partícula, aquela partícula que significa portanto. Ou seja, dado que a propriedade, né, o sítio é pequeno e o trabalho é grande, portanto, uma consequência disso, aei ponei hodikaiópolis, kai polakis stenasdei kai legei. Então vamos lá. Aei é um advérbio de frequência que significa sempre. Isso aqui é o alfa maiúsculo, certo? E aí quando as letras são maiúsculas, normalmente o espírito fica não em cima da letra, mas ao lado. Aqui é o espírito para a esquerda, é o espírito suave. Então som limpo, né? Sempre, portanto, sempre ponei, ou seja, sempre trabalha, aquele términozinho do verbo da terceira pessoa do singular do indicativo do presente, né? E qual é o sujeito que trabalha? Hodikaiópolis. Não se preocupem com essa terminação diferente, é porque este é o nome de terceira declinação, que a gente só vai ver mais para frente. Mas o artigo definido nos ajuda a identificar que é o caso nominativo masculino singular. Portanto, Dirceópolis sempre trabalha. E Polakis é mais um advérbio de frequência, ou seja, é muitas vezes stenasdei. Essa letrinha aqui, stenasdei, essa mesma letra aqui, maiúscula, Z. Dizem os especialistas que o som dela era o som do sigma delta, SDA. Mas com o tempo foi virando o som de delta, sigma, DS, Z. Mas com o tempo ela virou Z. Então stenasdei. O que é que significa stenasdei? Tá aqui uma ilustração muito bonita do que é que significa stenasdei. É lamentar, gemer, sofrer, reclamar aos deuses. É aquilo que você vai fazer muitas vezes quando estiver aprendendo grego. Você vai fazer isso bastante, essa ação. Então, Hodikaiópolis, stenasdei, terceira pessoa do singular do presente indicativo. Kai legei. Legei significa falar. Então ele reclama, lamoria-se, geme e fala. Os deu, caso vocativo. Depois a gente explica melhor o vocativo, certo? Halepos esti hobios. Então a vida é difícil. Aperantos garesti hoponos. Então a vida é difícil, pois gar está articulando o que vem antes com a frase que vem depois, de uma maneira explicativa, ou seja, o que vem depois está explicando por que a vida é difícil. A vida é difícil por quê? Aperantos. Então temos aqui aquele A negativo, não é isso? Aperantos significa sem limites, ilimitado. Se você estuda filosofia, já deve ter ouvido falar do apeiron, do Anaximandro, né? Então, pois o trabalho, hoponos, é ilimitado. Então, gente, toda vez que vocês estiverem estudando grego e você estiver na sofrência, lembre-se, hobios halepos estin. A vida é difícil mesmo.
E o trabalho para aprender grego é ilimitado. Então saiba que você não está sofrendo sozinho. Então o trabalho é ilimitado e Hokleros, o sítio, né? Mikros, kai u polinsiton parehei. E não parehei. Parehei significa entrega, dar, prover, suprir e etc. Então, o sítio é pequeno e não provém muito siton, polinsiton. E o que é isso? Polinsiton, rositos, ou seja, o grão, né? Polisitos, muitos grãos, né? Mas cuidado que aqui é singular, certo? Não é plural, só porque termina em S. E aí o som desta letra aqui, U, não é propriamente a letra U. É quase como aquele biquinho do francês, né? U. É de onde a gente tira o Y. Hoje em dia, né? U. Então perceba. Citos, no nominativo, né? Citon, acusativo. E Pauline, sendo o adjetivo que descreve o substantivo citon, também vai concordar com ele em gênero, número e caso. Pauline citon. Então, repetindo tudo, né? Portanto, o de Caeópolis sempre trabalha e, muitas vezes, frequentemente, choraminga, né? Lamenta e fala: "Oh, Zeus, a vida é difícil, pois o trabalho é infinito e o sítio é pequeno e não entrega, não provém grãos em abundância, grãos abundantes. Muito grãos." Talvez você se lembre que antes tínhamos visto a negação com o capa, não é isso? Uk. Mas aí, novamente, é aquela questão fonética. Uk en tais Athenais. Estava escrito. Porque o próximo som era um som de vogal. En. Então o capa estava aqui simplesmente para proteger o som do U do som do epsilon. Para não ficar ue, uen. Certo? Era uma quebra desse som. Como a próxima palavra aqui tem um som de consoante, não precisa desse capa. Vamos lá. Falta pouco para terminar. Alá, mas não é o Deus islâmico, ok? Cuidado para não confundir. Ischiros estin ho anthropos. Então, mas o homem, de onde a gente tira antropologia, é forte. Então vamos falar aqui de algumas letrinhas aqui, né? Primeira diferença do ômicron com o ômega. A diferença do ômicron para o ômega é a diferença análoga do epsilon para o eta. Enquanto essas daqui são vogais curtas, que contam um tempo só, essas aqui são vogais longas e contam 2 tempos. Certo? Então é anthropos. E essa letra aqui, que é a letra θ, ela é o som do tal mais a aspiração. Então é o som do t mais o ha. Tha. Só que é muito comum que as pessoas pronunciem como o θ em inglês, né? Como o th em inglês. Então, anthro ou thro. Mas não se preocupe muito com esse negócio de pronúncia, certo? Então, mas o homem é forte. E aoknos. Aoknos significa diligente. Literalmente significa sem hesitação. Né? Que não fica titubeando, não fica de corpo mole, não procrastina. Vai lá direto, mão na massa, apareceu o trabalho, precisa fazer, vai e faz e pronto. Polakis kairei. Mas o homem é forte e diligente, portanto, ou seja, uma consequência do que veio antes, né? Portanto, frequentemente,
muitas vezes, polakis, hairei. Hairei felicita-se, né? Alegra-se, né? Sorri. Verbo terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Pois, ou seja, uma explicação de por que ele faz isso. Tá vendo como essas partículas vão encadeando o texto, né? O aqui está dando a consequência do que veio antes. O gar aqui está explicando o que veio antes, né? Ou seja, explicando por que ele frequentemente se alegra. Ele se alegra, pois eleutheros esti, pois ele é livre. Eleutheros, masculino, singular nominativo, porque é predicativo do sujeito, né? Hoanthropos esti, ou seja, é livre. Kai e auturgos. Auturgos, como a gente falou, literalmente trabalha para si mesmo, né? Ou seja, ele não é escravo de ninguém. Ele é livre e ele não trabalha para os outros, ou seja, ele trabalha para si mesmo. Pileide ton oikon. Falar um pouquinho dessa letra. O pi, que você já deve conhecer de filosofia, por exemplo, né? É na verdade o som do pi mais a aspiração. Então seria pi, pi. Contudo, muita gente pronuncia como nosso F. Então, P, F, como eles são próximos, né? P, P, P. Dá para perceber a evolução. Mas não se preocupe tanto com essas questões de filei. E aí, novamente, né? O filei é a origem justamente da palavra filosofia, né? Filei é amar. Amar no sentido mais de amizade, né? Não no sentido erótico da coisa. A gente tem filos por amigos nossos. Então ele ama. Amar é um verbo transitivo. Ou seja, se não tem uma coisa para você amar, você simplesmente não ama. Tem que ter aquilo que vai receber o seu amor. Então o que é que o Dicaiópolis ama? E ele ama ton oikon, acusativo. Ele ama o lar, a casa. Pois, aqui está novamente a partícula que está articulando a ideia que vinha antes com a ideia que vem depois. Ou seja, ele ama a casa. E a ideia seguinte vai explicar por que ele ama a casa. Ele ama a casa, pois kalos estin, pois o sítio é belo. E parerrei, e entrega, e provém, e o sítio provém grãos, alimento, né? O sítio exerce a ação de prover, de entregar, de dar, e o que é entregue são os alimentos. E ele explica, não muito, um adjetivo que está descrevendo o síton e por isso concordando em gênero, número e caso. Mas hikanon. Hikanon significa suficiente. Novamente, descrevendo a quantidade de síton. E por isso concordando em gênero, número e caso. Ok? E aí, pessoal, conseguiram acompanhar tudo direitinho nessa primeira parte do Dicaiópolis Alpha? Lembre-se, qualquer coisa que está tendo dificuldade e não está conseguindo entender como pronunciar uma letra, etc., deixa os comentários aí. Qualquer coisa que também vocês perceberam que porventura talvez eu me atrapalhei, me tropecei, também deixa um comentário aí, né? Vocês vão notar que eu sempre, quando estou gravando, eu erro algumas coisas e quando estou fazendo a edição eu percebo os erros e já coloco alguns avisos, né? Porém, mesmo assim, às vezes alguns erros passam despercebidos, né? Então a ajuda de vocês é importantíssima para isso, importantíssimo para não deixar nada mal explicado, nada mal resolvido para quem está assistindo. E aí, qualquer dificuldade, qualquer desespero, né, qualquer problema que vocês estiverem tendo, estudem e reestudem e reestudem. Quando bater o desespero e você achar que você nunca vai conseguir aprender esse idioma, e isso vai acontecer muitas vezes com você, confia em mim, lembre-se sempre do nosso lema: Hobios halepos esti. Exaltes.